Olá, seja muito bem-vindo à nossa pós-live! Então, minha gente, bora falar dos perrengues da vida? Olha só, né? O que eu invento? Falar das dificuldades da vida 2. Vou até colocar aqui. Sejam todos muito bem-vindos! Vou publicar aqui o tema da nossa live. Eu quero parabenizar todos que se tornaram premium ontem. Que maravilha, minha gente! Coisa boa estar com vocês. Para quem se tornou premium ontem, né? E para quem já era premium, amanhã temos mentoria. Então, minha gente, bora falar de perrengue da vida 2? Porque, olha, não é fácil, né? Cá entre nós, cá entre nós. Coloca aqui nos comentários. Não é fácil. A vida 2 não é muito fácil não, minha gente. A vida 1 já é difícil. A vida 2 dá uma complicadinha, não é mesmo? Então, todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Ai, que alegria. Vamos lá, minha gente. Primeira vez aqui, Tati. Seja muito bem-vinda. Olha aí, Juliana, sou premium. Bota aqui nos comentários, sou premium, só pra eu ver. Quem é que tá comigo lá no premium? Né? A gente tá destrinchando o desenvolvimento pessoal nesse percurso de um ano inteirinho de acompanhamento psicológico comigo, amadurecimento da tua personalidade e desenvolvimento da tua pessoinha. Tem como assistir a live de ontem? Deixa eu te contar, só pra quem é premium. Essa é a frase que eu mais gosto de dizer, gente, que parece tão privilegiado ser premium, né? Eu gosto dessa ideia, né? Então, os premiums, eles realmente são privilegiados. Uma galera mandando direct, dizendo que não conseguiu estar na live ontem, não assistiu, pois bem. Olha, ó, faça que nem a galera que está aqui nos comentários colocando sou premium, tá? Seja premium, que daí tu vai ter acesso imediato à reprise da super live de ontem, onde eu falei os 5 pilares, né, pra ter um relacionamento saudável e duradouro, né, minha gente? Agora, a super live está disponível somente para quem é premium. Olha os privilegiados do meu coração. Minha gente, vamos lá. Eu sou casada há 17 anos, né, pra quem está chegando agora, o pessoal colocando a primeira vez aqui. Pra quem tá me acompanhando há pouco tempo, né? Então, eu sou casada há 17 anos, gente. Exatamente metade da minha vida. Bota os parabéns aqui pra mim nos comentários. Eu sou desse tipo que comemoro cada ano de vida e cada ano de casamento, tá? Então, eu tenho 34 anos e sou casada há 17 anos. Eu e o Fábio, tá? Estamos juntos. Exatamente metade da minha vida eu estou com o Fábio. Eu costumo brincar que eu não tenho passado sem o Fábio, né? Meu passado sem o Fábio é bem pouquinho. Ele tem um monte de passado sem eu, mas eu não tenho passado sem ele. Ai. Olha, ó, manda um beijo pra Cecília Carvalho. Beijo, Cecília! Olha aí! É uma pessoa aqui que lembrou de ti. Então, né? Gente, não foi muito fácil, não. Né, pra eu e o Fábio ficarmos juntos, tá? Então eu quero começar a trazer os perrengues da vida aqui pra vocês começarem a se identificar. Porque muitas vezes a galera pensa que não, pra Tati é fácil. Como eu já ouvi isso na minha vida, gente. Obrigada pelos parabéns que o pessoal tá colocando aqui, né, na live, nos comentários. Pra Tati é fácil, tá entendendo? Pra Tati é fácil, né? Ter um casamento saudável há 17 anos. Pra Tati é fácil ter emagrecido 20 quilos. Pra Tati é fácil, tá? Batendo 100 mil seguidores no Instagram. Pra Tati é fácil. Pra Tati não é fácil, minha gente. Deixa eu contar. Pra Tati não é fácil, tá? Então, o primeiro perrengue, né? Que de fato eu e o Fábio passamos juntos foi... Agora eu tava até pensando, o Fábio tá ali na sala. Vou perguntar pra ele. Amor, sabe qual foi a primeira dificuldade que a gente passou junto? Não faço ideia. Não faz ideia. É assim que a gente vive, minha gente. Vem aqui expor o nosso casamento. O Fábio não faz a menor ideia do que eu vou falar. Emagreceu 20 quilos? Sim. Deixa eu ver se eu tenho fotos aqui. Deu gordinha. Deu bem gordinha, minha gente. Bem gordinha. Vamos ver aqui. Eu geralmente tenho aqui no meu celular... Estou procurando, só um minutinho. Aqui, ó. Essa aqui é uma das minhas transformações, tá? Olha aqui, ó. Quero ver, pessoal. Desativar comentários, só pra vocês verem, tá? Isso é um antes e depois. Que tal? 80 quilinhos, tá? Aí depois, né, tem essa daí que é uma foto mais recente. Vou ativar os comentários novamente, só pra vocês colocarem assim, ó. Uau, não acredito. Então, minha gente, essa era eu, né? Então, vamos lá, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu acho que não, né? Vamos ver. Não, isso aqui não é pra vocês verem.
Gente, então, às vezes o pessoal olha e diz assim, não, pra Tati é fácil. Pra Tati não é fácil, minha gente, tá? Pra Tati não é fácil. Mas eu descobri o caminho das pedras e venho aqui e trago pra vocês e puxo vocês também, tá? Porque às vezes não basta saber como eu digo. A gente precisa de uma mão que diga, vem comigo, filho, tá? Vem comigo, né? Falando em filha, minha mãe apareceu aqui. Beijo, mãe. Amo tua pessoinha, muito obrigada por tudo. Me amamentou até os 3 anos e 3 meses, por isso que eu sou fortinha. Então, gente, passamos perrengue na vida, tá? Tá aqui a minha família de prova aí, né? Pra perceber. A primeira dificuldade que a gente teve, eu e o Fábio, tá? Foi realmente ficar junto. Porque tinha alguns empecilhos brutais, minha gente. Deixa eu contar pra vocês, né? Agora fofoca, cá entre nós, chega mais. Chega mais aí, que eu vou contar umas fofocas pra vocês. Eu e o Fábio éramos amigos. Nós éramos muito amigos, tá? E o que acontece? Ele tinha um relacionamento sério há 6 anos. E eu, minha gente, eu tinha os meus namoradinhos que eu trocava de 3 em 3 meses, tá entendendo? E aí nós tínhamos muita afinidade, eu e o Fábio. E aí a gente começou a sair junto. Eu com os meus namorados, que eu trocava de vez em quando, e o Fábio com a noiva dele, tá? Então saía o Fábio com a noiva dele comprometido e eu comprometida com os meus namorados, né? Cada um a seu tempo, não entendam mal. E a gente ficava enlouquecidamente conversando, tá? Eu e o Fábio, nós tínhamos muita afinidade. Ah, então os nossos namorados, né? Os nossos respectivos parceiros, eles morriam de ciúme, tá? Então o que acontece? Ali já se criou uma barreira, tá? Porque quando o Fábio estava solteiro e eu estava solteira, a gente começou a pensar assim, e agora? O que a gente vai fazer? Meu Deus, e agora? Tá entendendo? Porque a gente sempre saía junto. Então tinha uma barreira que se chamava justamente amizade, tá? E o julgamento alheio. Então a primeira dificuldade na nossa vida, né, foi romper com isto. Porque veja bem, né, como ele tinha um relacionamento sério há 6 anos, isso me gerou um peso muito grande nas costas. Porque aí eu seria a destruidora de um relacionamento que já tinha terminado, né? Mas que ainda existiam resquícios ali. Então, gente, isso pesou, né, nos meus ombros a ponto de eu... Pensa comigo, eu teria que arriscar uma amizade, veja bem, né? O pessoal perguntando qual é a diferença de idade, 13 anos. O Fábio é 13 anos mais velho do que eu, tá? Então, eu teria que arriscar uma amizade que pra mim era, né, a mais top de todas. Se não desse errado, se a gente ficasse junto e desse errado, eu estaria arriscando a minha amizade com ele, que já não existia, tá? Porque cá entre nós existia atração física, né? Então, no início até existia uma ingenuidade da minha parte, mas depois com o tempo foi caindo algumas fichas, né? E a gente pensa assim, mas por que a gente não vai ficar junto afinal de contas? Se nós dois estamos solteiros e desimpedidos, por que a gente não vai ficar junto, né? Existia amizade, existia atração física, tá? Eu já me identifiquei, Então, o que acontece? Existia todo um peso, uma barreira, um julgamento, um risco que nós teríamos que correr, tá? Então, tem mais um probleminha, né? Eu era a melhor amiga do Fábio, né? A gente era super amigo, assim. Não era melhor amigo, mas a gente era super amigo, né? Pelo menos assim, nos últimos, sei lá, 6 meses ali antes de ficar junto, tá? E eu sabia das tretas que o Fábio se metia. Chega mais, porque a fofoca é grande, né? E ele nem sabe o que eu vou falar. Então, gente, eu sabia as tretas que o Fábio se metia. Tá entendendo? Eu sabia que ele era safadinho. E aí, eu tinha que arriscar... Veja bem, a amizade com ele. Eu tinha que arriscar estragar um noivado que não existia mais, mas que tinha ali, né? Algum resquício. Tinha todo o peso do julgamento. Tu tá entendendo? Que a galera ia dizer, e a gente ouviu pra caramba isso. Eu sabia que vocês iam ficar juntos. Eu ouvi de um ex-namorado meu, morro de vergonha até hoje, tá entendendo? Um ex-namorado meu dentro do supermercado, eu fazendo compras, eu e o Fábio, e o cara me olhou e disse assim, eu sabia. Nunca traímos, tá entendendo? Nunca ficamos juntos, comprometidos, não, nunca. Pelo menos você não sabia, estava se metendo. Não, eu sabia, justamente. Pelo menos você sabia onde estava se metendo. Sim, eu sabia, tá? E aí, o que acontece, gente? Como existia muita afinidade, muita amizade, tá? E atração física, né? A gente decidiu, eu, né, particularmente, decidi sobrepor isso tudo, tá? O que me exigiu uma determinada coragem. E, detalhe, abre aspas, eu tinha 16 anos, minha gente. Porque eu casei com 17. Tá? Eu tinha 16 anos e eu precisei ter coragem para assumir os riscos, tá? E não desistir sem tentar,
Porque era essa a minha questão vital. Olha, eu tento ou eu não tento. Era só isso, tá entendendo? Era só isso. Olha, ou eu tento ou eu não tento. O Fábio tava dentro, né? O Fábio tava me esperando ali pela minha posição, pela minha postura, né? E eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida. Fiquei ali um pouquinho, analisei o caso. E veja bem, com 16 anos eu já comecei a assumir riscos na minha vida, eu já comecei, né, a assumir as consequências das minhas escolhas. Então eu já tive uma postura adulta desde muito cedo, minha gente. Por quê? Porque se tudo desse errado, né, eu simplesmente ia seguir a vida, tá? Eu cheguei a essa conclusão. Eu digo, olha, se tudo der errado, tá tudo bem, tá? Eu vou tentar porque eu prefiro arriscar, eu prefiro tentar, ter certeza, né, experimentar, do que nunca ter tentado. Olha tudo que eu poderia ter evitado de história, de vida, de felicidade com o Fábio, caso eu tivesse sido covarde. E quantos de vocês aí não tem 19, não tem 16 anos, vocês não têm 17 anos, vocês têm 30, 40 anos, vocês são uns burros velho. E não tem a coragem que eu tive com 16, tu tá entendendo? De arriscar, de assumir as consequências, de casar, de ter postura adulta, de assumir as consequências das suas escolhas. Simples assim. Quantos de vocês estão aí namorando há 6 anos, há 10 anos, ou não estão namorando porque não tem nem essa coragem de pedir a pessoa em namoro, tá entendendo? Ah, mas eu vou arriscar. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? A amizade entre homem e mulher geralmente está corrompida em um dos lados. Não sejam ingênuos, tá? Geralmente está corrompida em um dos lados. Quantos anos você está casada? 17 anos, metade da minha vida, tá? Então, assim, a amizade já entre eu e o Fábio já estava corrompida. Nunca existiria uma amizade genuína entre eu e ele. Sabe por quê? Porque a gente queria ficar junto, tá entendendo? A gente queria ficar junto, como a gente ficou, tá? Então eu não tava abrindo mão de uma amizade porque aquela amizade já estava corrompida. Ou aquilo ia virar um relacionamento, um casamento como virou, ou aquilo ia ficar um amor meio platônico, uma coisa meio mal resolvida, tu tá entendendo? Uma coisa meio mal resolvida, aquilo jamais seria uma amizade saudável, tá? Então o primeiro perrengue da vida, minha gente, foi justamente ficar junto. Vocês estão entendendo que eu tive que sobrepor, né? Eu tive que sobrepor todos esse peso, essa dificuldade, essas dificuldades aí, o julgamento, né? Tive que sobrepor as barreiras, tive que assumir um risco e realmente ter um ato de coragem. A vida exige um ato de coragem, tá? Talvez tu esteja num ponto do teu relacionamento que tu tá sem coragem de fazer o que tem que ser feito. Às vezes é casar, às vezes é terminar, às vezes é engravidar, às vezes é se mudar, às vezes, tá entendendo? Ah, então tome coragem, filho. Vai, tá? Se eu com 16 anos tomei coragem pra fazer o que tinha que ser feito, pelo amor de Deus, né? Pega de exemplo, faz a tua aí, né? Vamos lá. Segunda dificuldade, gente, que a gente passou na vida, eu e o Fábio, né? Perrengue. Foi financeira, tá? Deixa eu contar pra vocês. Eu e o Fábio, a gente era muito pobre. Família pobre, tá entendendo? A galera lá era pobre mesmo, sabe? Não era pobre de passar fome, tá entendendo? Mas era pobre de comer só o básico, tu tá entendendo? Lá em casa era assim, não existia possibilidade de frescurinha. Era tipo arroz, feijão e carne com, sei lá, com massa, com batata, era isso, tá entendendo? Pão de casa que a minha mãe fazia, eu amo pão de casa até hoje, gente. Não posso sentir o cheiro de pão de casa, eu já fico assim, sabe? Meu Deus do céu, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto na vida é pão de casa. Então a gente tinha uma certa fartura, mas era só o básico do básico do básico, tá? Não existia, né, nenhuma fartura financeira nem do meu lado, nem do lado do Fábio. Ou seja, 2 pobres, tá entendendo? A gente era 2 pobres ferrados. Era isso, tá entendendo? A gente não tinha estudo, a gente não tinha profissão, era tipo, o que aparecer pra gente fazer, a gente faz. Claro, eu tinha 16, 17 anos, né? Então, já trabalhava desde os 14 anos de idade. Tá entendendo, minha gente, que a vida não é fácil? Aí, quando a gente se juntou, filho, a gente juntou pobreza com pobreza, tá? Não foi assim, olha, eu pego o meu apartamento que eu ganhei do meu pai, da minha mãe, eu faço... Não, gente, não tinha onde morar, tu tá entendendo? Era tipo, a gente vai ter que dar um jeito aqui. Era perrengue.
E quando a gente casou, a gente logo quis sair da casa dos pais, assim, a gente não quis morar com pessoas, porque a gente sabe o quanto isso é nocivo pro relacionamento. Então a gente sempre quis morar sozinho, mas a gente não tinha condições, era basicamente isso. Então a gente inventava umas coisas muito doidas, assim, do tipo, morar nos fundos de uma casinha, tá entendendo? Aí o Fábio ia lá, o Fábio é muito criativo, o Fábio, ele que faz aqui em casa todas as paradas, os paranauês de frufruzinho, ele ama esse negócio de arquitetura, de pinturas e de não sei o que mais, tá? Decoração. Então, o Fábio pegava, tipo, uma caverna e transformava num lar. Num lar. Você tá entendendo? E assim a gente foi durante 5 anos, os primeiros 5 anos de casamento, minha gente, a gente se mudou 13 vezes, se não me engano, um pouquinho menos, 11 vezes eu acho que foi. Se eu não me engano, foram 11 vezes nos primeiros 5 ou 6 anos. A gente se mudava de 6 em 6 meses. Era tipo isso, sabe? Nunca dava certo, porque as casas eram sempre muito ferradas. Muito ferradas, vocês não estão entendendo. E aí, gente, na nossa primeira casa, a nossa primeira geladeira, né, que a gente brinca, foi uma caixa de isopor. Tipo, a gente casou, a gente se mudou e a gente não tinha geladeira. E a gente não tinha condições de ter uma geladeira. Vocês não estão entendendo. Não, assim, olha, pra gente comprar uma geladeira, era um negócio assim, ó. A gente tinha que depender de alguém ter um crédito pra tirar pra gente, se eu não me engano, foi meu avô, tá? E em 24 vezes de, sei lá, gente, tipo, R$80. Era um negócio assim pra ter uma geladeira. Vocês não estão entendendo. É um negócio que agora tá tão distante da realidade da gente e das pessoas, né? Da maioria das pessoas, que a gente fica lembrando, meu Deus, há 17 anos atrás, a gente não tinha condições de comprar uma geladeira. De forma alguma. Era um negócio muito punk, tá? Então a gente ficou com aquela caixa de isopor, que era uma caixa de isopor térmica, né? Por uma semana, mais ou menos, colocando gelo do vizinho, tá? A gente ia na casa do vizinho, que era super gente boa, que, tipo, deixou a chave da casa dele com a gente, tá? Aí a gente enchia a nossa caixa de isopor de gelo, botava ali algumas coisas aleatórias, que também não eram muitas, né? Tipo carne só, sei lá. E ali a gente sobreviveu durante uma semana assim, até o meu querido avôzinho, né, falecido, ir lá na sei lá onde, não me lembro nem, né, qual a loja, mas ir numa loja, sei lá, Magazine Luiza, e comprar uma geladeira em 24 vezes de, sei lá, R$80, tá entendendo? Essa era a nossa realidade. Então, gente, assim, ó, perrengue financeiro a gente passou durante os primeiros 5 anos de casamento, pelo menos. Aí, veja bem, nesse meio tempo aí, a gente começou bem rapidinho, digamos assim, depois de uns 2 anos de casado, a gente começou a trabalhar como vendedor, assim, vendedor de roupa, uma confecção feminina, assim, a gente era tipo uma representação. E a gente começou a se dar muito bem, assim, de ganhar dinheiro, tá entendendo? A gente conseguia sair pra rua e vender super bem, e começamos ali poxa, 2 anos depois de casado, a gente começou a ganhar dinheiro e a ter um carro, tipo assim, né, já tinha passado um pouco de perrengue. Sendo que nesse primeiro momento, gente, onde a gente era pobre, a gente contou muito com o apoio dos outros. Vocês estão entendendo? Tipo, ajuda financeira do meu pai, ajuda financeira da família do Fábio de dar coisas pra dentro da casa da gente, sabe? Tipo, olha, a gente vai dar uma mesa pra vocês, a gente vai dar um fogão pra vocês. A gente contou muito com a galera, porque a gente basicamente trabalhava em qualquer coisa só pra sobreviver, tá entendendo? A gente, tipo, tinha dinheiro pra comer, se vestir e sair. E sempre muito feliz, tá? Sempre muito feliz e sempre recebendo a galera na nossa casa e sempre tendo uma certa abundância com o básico, assim como foi na minha infância, sabe? Dentro do básico a gente sempre teve uma certa abundância. Então, gente, a situação financeira, ela nunca nos privou da felicidade. Só que aí, gente, depois que a gente deu uma melhorada, a gente quebrou, a gente faliu. Então, teve 2 perrengues, assim, financeiros, né? Um foi a própria pobreza e o outro foi a falência. Porque, deixa eu te contar, pior do que ser pobre é voltar a ser pobre, tu tá entendendo? Olha, ser pobre já é ruim, mas quando a gente consegue sair daquele lugar, e aí a gente ganha uma grana, tá entendendo? A gente consegue ter uma qualidade de vida legal, aí a gente quebra, a gente fale, aí é muito pior voltar a ser pobre, tá? Porque aí tu não quer mais a privação, né? Tu já te acostumou com outro padrão de vida. Então também a gente passou pela falência. Como é que a gente superou a falência? Se reinventando. Recomeçando. Presta atenção, tu que é casado aí, tu que tem um relacionamento sério. Tu tem que criar uma disposição no teu peito para recomeçar quantas vezes for preciso. Há 2 semanas atrás, né, o Fábio ainda me olhou e disse assim, amor, se tudo der errado a gente recomeça com não sei o que, sabe? Foi só isso. Aí eu olhei pra ele e disse, coisa boa, né? Que delícia
estar casada com alguém que olha pra ti e diz assim, se tudo der errado a gente recomeça. É isso. Aquela segurança de eu não vou largar tua mão jamais. Não existe nada, né, que faça com que eu solte a tua mão. É só isso, minha gente, que a gente precisa num casamento pra dar certo. Perrengue sempre vai ter, tá? Perrengue sempre terá. Ou financeiro, ou isso, aquilo, aquele outro. Até vou passar pro próximo perrengue. O terceiro perrengue que a gente passou na vida, brutal, minha gente. Agora sentem aí, né? Eu casei com 17 anos, tá? Eu assumi essa responsabilidade, meus pais tiveram que assinar pra mim, né, no cartório e tudo mais. Eu disse, eu não vou me juntar, eu não vou, né, viver uma vida juntadinha, não quero namorado, né? Se é pra gente ficar junto, a gente já se conhece, a gente se ama, a gente se quer, bora casar. O resto a gente supera junto, tá? Então casei muito cedo, os meus pais me apoiaram, foram lá, assinaram e tudo mais. Não foi toda a família que apoiou, tá, gente? Tive que também enfrentar essas coisinhas, né? Mas sempre tem, né? Então, assim, aos 17 anos eu casei, minha gente, 2 anos depois, ali, quando a gente tava começando a ficar bem de vida, tá entendendo? Quando a gente tava começando a ganhar dinheiro, tava começando a parar de beber água, o que que acontece? O Fábio teve um câncer, tá? E aí ele teve que fazer quimioterapia, né? Com 31 anos de idade, o Fábio teve um câncer. Então, gente, a gente teve que, na marra, passar por um confronto com a morte, tá? Foi isso. Então, o que que acontece? Nesse confronto com a morte, a gente viu a possibilidade de perder a vida. Tu tá entendendo? Perder um ao outro, né? Tipo assim, olha, quando a gente foi, né, entender o que estava acontecendo com o Fábio, o médico disse pra ele, olha, a gente vai, né, fazer tudo possível pra salvar a tua vida. Então ali, minha gente, foi um baque muito, muito violento, porque eu tinha apenas 19 anos, né, eu já tava com uma empresa aberta, né, já tava fazendo essa representação. E aí o Fábio foi pro hospital, a gente foi pro hospital, a gente acampou lá, o Fábio ficou 9 dias, né, baixado. Aí passou por quimioterapia, teve toda uma função, tá? Debilidade, né? Vômito, ânsia, fraqueza, tontura, 1 milhão de coisas. Minha gente, eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos. E o amor da minha vida estava entre a vida e a morte ali, tá entendendo? Porque é tipo isso. Então, a gente teve uma ascensão, tá? A transcendência. Este evento de doença foi o que abriu pra gente um elemento de transcendência, de fé, tá? Então ali, minha gente, quando a gente tá diante da morte, tu tá entendendo? Diante de uma doença, diante de algo que a gente realmente, né, não tem nada a fazer além de cumprir o protocolo. É isso, tá? É tipo, cumpre o protocolo e entrega pra Deus, né? Ali a gente teve uma experiência com a transcendência. Por isso que eu digo, gente, que toda a dificuldade, toda a tragédia sempre tem um bem equivalente por trás, tá? Então, naquele momento, né, que eu percebi que, olha, eu posso perder o amor da minha vida, né? Isso aqui pode acabar. Ali eu tive e também esse elemento de impotência diante da doença, tá? Impotência diante da doença, né? Que a gente olha e diz, o que eu posso fazer pelo outro? Não tem nada que tu possa fazer pelo outro, a não ser amá-lo, tá? Então ali a gente realmente conseguiu passar por esse momento buscando uma certa transcendência. Ontem eu falava dos 5 pilares, né? Pra ter um relacionamento saudável. O nosso pilar espiritual, gente, ele só foi desenvolvido ali, tá? Mais ou menos, né? Mais ou menos assim, ele começou a ser desenvolvido ali, tá? Porque antes disso a gente era evangélico, tá? A gente ia na igreja, né? Mas daquela maneira vergonhosa, né? Daquela maneira moral, né? Daquela maneira sem consciência, né? Íamos porque simplesmente tínhamos crescido ali. Não tinha este elemento de abertura para transcendência. Só na doença, né? Diante do confronto com a morte é que a gente conseguiu abrir esse olhar pro, olha, eu tenho que amar essa pessoa porque um dia ela vai morrer. Isso se tornou uma verdade para nós. Então, ali, naquela tragédia, a gente realmente se tornou um, tá? Foi ali que a gente desenvolveu o nosso pilar espiritual de verdade. E quando eu digo pilar espiritual, é aquela o zelo, né, pela causa, tu tá entendendo? Quando vocês decidiram ficar juntos, ele ainda estava com a noiva? Não, gente, a gente não ficou junto, tá? Enquanto ele estava com a noiva dele, tá? Mas ele tinha terminado muito pouquinho tempo, né? Então tava uma coisa muito bagunçada ainda, tinha coisas da noiva dele na casa dele, né? Tinha coisas assim, tava meio misturado aquele negócio lá, sabe? Tanto que em algum momento, deixa eu contar pra vocês, né? Mais uma fofoca aqui cá entre nós.
Em algum momento, depois de uma semana, mais ou menos, que eu decidi ficar com ele, né? Eu chamei ele e disse assim, olha só, eu vou ficar contigo, eu quero ficar contigo, né? Só que primeiro eu vou deixar tu resolver as tuas paradas aí. Então, assim, né? Vai, resolve tuas paradas, depois que tu resolver tudo, tu volta e a gente fica junto. E foi o que aconteceu, tá? Foi isso que aconteceu. Aí ele foi lá, resolveu todas as paradas dele, e aí ele voltou e a gente ficou junto, né? De uma vez por todas. Então teve essa vírgula aí, tá? Então, minha gente, atrás de toda dificuldade, sim, sempre tem um bem equivalente, tá? Vocês têm que ter um olho treinado pra... Aliás, na minha vida, todas as coisas muito boas que aconteceram vieram depois de uma certa tragédia, tá? Eu só tô na terapia porque a pandemia me impediu de trabalhar como cantora, né? Então, senão eu talvez estaria postergando e estudando, somente estudando até hoje. Então, toda a tragédia, né? Ela tem por trás um bem equivalente, desde que a gente tenha esse olho apurado, né? Limpo, para conseguir buscar este evento. A Tati tinha 17 anos, mas a cabeça era de 58. Vamos lá, minha gente. Se eu conseguir fazer isso tudo, né, aos 16, aos 17, aos 19, minha gente, que sabe vocês aí que são burro velho com 20, 30, 40 anos. Então, minha gente, olha só. Tem coisas que é só a vida acontecendo, como eu digo, tá? Isso, eu sou cantora ainda, Pamela. Se botar lá no Spotify Tati Fábio, tu vai encontrar mais de 60 músicas lá, tá? Então, sou cantora até hoje, porém não exerço muito, né? Exerço bem pouquinho por conta da atividade da terapia, né? Da psicologia que me tomou por um todo. Realmente é uma vocação que me tomou. Então canta pra gente! Ah, eu não sou de fazer isso. Vai lá no Spotify que tu vai ver eu cantando. Gente, a vida acontecendo, tá? A gente tem que ter uma certa maturidade. Pra quê, gente? Pra não entrar em desespero, tá? Para não entrar, para não desamparar a pessoa que está com a gente, tá? Para não desamparar e para não ter uma certa desesperança, tá? Então a gente precisa ter maturidade, veja bem, para enfrentar a vida sem desespero, sem desamparar, tá? E sem desesperança, tá? A gente precisa enfrentar a vida com maturidade. E aí, meu povo, caso canta... Ai, gente, agora eu tenho um piano aqui, sabia? Vou mostrar pra vocês rapidinho. Olha lá. Eu toco piano, minha gente. Eu toco piano. É isso aí. Eu tenho muitos talentos. Muitos talentos escondidos. Mas, hora dessas eu vou começar uma live cantando, né? Hoje não, minha gente. Eu venho de um ritmo de live absurdo. Falando em live, minha gente, Amanhã temos mentoria para quem é premium, tá? Amanhã às 20 horas eu vou estar fazendo uma mentoria sobre relacionamento amoroso, sobre como superar essas dificuldades, respondendo as questões de quem é premium. Então assim, se tu não te tornou premium ainda, né? O que tu tá fazendo na vida? Porque veja bem, se com 16, 17 anos, 19 anos eu já tinha maturidade para lidar com os meus perrengues, filho, hoje, aos 34, né? Eu tô passando perrengue ainda na vida, deixa eu te contar, né? O último perrengue, gente, que eu e o Fábio estamos, né, passando agora, é o seguinte, a gente não consegue engravidar, tá? A gente não consegue engravidar. E aí, como é que a gente faz pra passar por isso sem desespero, sem desamparo, sem desesperança? A gente tem que ter uma certa maturidade. E a gente só tem maturidade formando a nossa consciência. Quem quiser formar a sua consciência num percurso de um ano inteirinho comigo, de áudios diários, aulas semanais e mentorias mensais, aliás, né? Mentorias mensais. Vai até o link da Bio Stone Premium. Pela última vez, eu estou abrindo o Premium por 12 vezes de R$19,90. Você nunca entrou em crise e achou que tivesse feito a escolha errada para casar tão cedo? Não, minha gente, não. Eu nunca estive em crise. Sabe por quê? Eu não olho para trás. Tenha esta coisa em mente, né? O ser humano é instalação e projeção. Essa vai ser a aula do Premium da semana que vem. Ser humano é instalação e projeção. Eu vou te ajudar a tu não mais olhar para trás, tá? Duvidando das tuas escolhas, mas ter o teu olho cravado no hoje e no futuro. Porque isso corrige muitas coisas, tá? Muitas e muitas e muitas coisas. Não pensem em gravidez e deixa rolar à vontade. É isso que eu tô fazendo, minha gente, né? Mas assim, né?
é a vida acontecendo. Estou com 34 anos, estamos tentando engravidar faz aí 1 ano e meio, mais ou menos. Já fizemos alguns exames. Vamos conseguir ter 5 filhos? Vamos, né? Provavelmente adotados. Então, a gente entrega nas mãos de Deus. Por quê? Porque a providência divina, ela sempre sabe mais do que a gente. Presta atenção. Deus tá olhando lá de cima, ele sabe tudo, ele arquiteta as coisas, tá? Então sempre tem um bem equivalente. Olha, né, gostaria muito de ser mãe, se Deus quiser, né, e providenciar, serei. Se não, terei filhos adotivos, né, eu e o Fábio já estamos em comum acordo de adotar a galerada, vai ser pelo menos uns 5 aí. O ano que vem a gente já vai começar a providenciar isso, né? Mas estamos muito tranquilos, porque quando a gente é maduro, tá? Quando a gente se ama, quando a gente tem um relacionamento, né, saudável, a gente passa por essas dificuldades sem desespero, sem desesperança, sem desamparar um ao outro, tá? Então rezem, orem por mim aí, né? Façam as suas preces, porque realmente a gente precisa de um milagre. Então, minha gente, quem quiser passar um ano inteirinho, tá? Formando a sua consciência comigo, amadurecendo a sua personalidade comigo, eu também tenho perrengue, criatura, vocês estão entendendo? Eu também tenho perrengue. A diferença entre eu e tu é a forma como a gente passa por essas coisas, tá? Ou a gente passa em paz, tranquila, né? Fazendo a coisa certa, mirando no bem, ou a gente passa com desespero, com ansiedade, com crise, com briga, com conflito, com separação. Então eu quero te ensinar, né, a tu conseguir alcançar essa maturidade, esse caminho que eu percorri, tá? Gente, quem quiser fazer parte do Premium, até agora eu tô fazendo esse precinho de 12 vezes R$19,90, tá o link na bio. O que tu acessa? O conteúdo todo visto já no Claria Club. Mais de 50 conteúdos, incluindo as super lives. Tem a super live 7 hábitos essenciais para uma mente saudável, que é um conteúdo maravilhoso, maravilhoso. Quer ter equilíbrio emocional? Acesse o Premium, seja Premium e ter acesso a essa live, super live, né? Os 7 hábitos para ter uma mente saudável, tá? Equilíbrio emocional. Também tem lá o como implementar novos hábitos. Também tem lá a principal chave para ter uma boa convivência. Também tem uma aula lá chamada autoconhecimento de verdade. Também tem uma aula lá, né, fazendo com que tu não tenha medo diante da vida. Essas coisas, minha gente, estão todas dentro do Premium, tá? Eu vou ter a primeira mentoria Premium amanhã às 20 horas. Então, se tu entrar no Premium agora, se tu for lá no link da minha bio, tá? E acessar e te tornar Premium agora, amanhã tu já vai ter uma mentoria ao vivo comigo às 20 horas, tá? Para todo mundo que se tornou Premium e que se tornará ainda hoje. Amanhã, mentoria às 20 horas. Lá no Premium, minha gente, tem um WhatsApp para tu enviar as dificuldades, as tuas questões diretamente para mim. Eu pego essa dificuldade e respondo em uma live aqui no Instagram às 13 horas. Sabe, todos os dias tem live aqui, né? Se vocês me acompanham, todos os dias às 13 horas tem live aqui. Então, eu pego essas dificuldades que quem é Premium me envia diretamente no WhatsApp e respondo em uma live, tá? Então isso é privilégio de quem é Premium, né? Tem esse super desconto de lançamento. Deixa eu te contar, se tu não aproveitar essa oportunidade de R$19,90, semana que vem o Premium sobe para R$49,90. Aí não adianta tu vir choramingar nos meus ouvidos, porque foi isso que a galera fez da última vez, vocês estão entendendo? Eu abri o Premium por R$19,90, aí passou uma semana, ai, Tati, eu queria comprar o Premium, mas agora tá R$49,90. Sim, o preço normal do Premium é R$49,90 por mês. No lançamento eu fiz R$19,90, mas deixa eu te contar, eu nunca mais vou abrir o Premium por este valor. Nunca mais vai ser R$19,90. Então, se tu quer te tornar Premium, aproveita enquanto é barato. Despertador diário ativado. É isso aí, minha gente. Lá no Premium tem áudio diário, tem aula semanal e tem mentoria mensal. Então, é tudo para tu formar a tua consciência psicológica comigo. Então, minha gente, esse era o assunto de hoje. Esses são os perrengues, tá? Se não te tornou Premium, vai lá na link da bio que tá tudo salvo lá. Esta live vai ficar. Quando você iniciou a trabalhar com psicologia? Eu comecei a estudar a psicologia logo lá aos 28 anos, tá? Mas trabalhar mesmo foi bem na pandemia. Quando a pandemia veio, aí eu, me atirei de cabeça. Então faz aí 2 anos e pouco que eu tô trabalhando na área da psicologia. Tá bom, minha gente? Esse era o recado de hoje. Controle emocional faz toda a diferença, exatamente, tá? Então, aprenda a ser uma pessoa madura diante dos teus perrengues. Tu tem perrengue, eu sei disso. Eu também tenho, tá? A diferença é como a gente encara a vida. Tá, minha gente? Beijo no coração de vocês. Até amanhã, pra quem é Premium, na nossa mentoria às 20 horas, ok? Beijão.